eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós teremos uma resenha com spoilers de Powerful, até porque não teria como eu falar desse livro sem dar spoiler pra vocês, já que ele é o livro 1.5 da saga de Powerless. Eu fiz um vídeo sobre Powerless recentemente. E assim que eu terminei Powerless, eu não conseguia ler qualquer outra coisa que não fosse nesse universo. Então eu peguei esse livro aqui, super animada pra ler, tá? Eu já sabia que esse livro ia falar sobre a Adena, porque eu vi alguém comentando no BookTok. Mas, gente, que decepção. Toda vez que eu leio um conto, sempre me decepciono. Eu não sei nem porque eu tentei ler isso daqui, tá? Geralmente esses contos não agregam em nada na história. Esse daqui eu não consigo afirmar com 100% de certeza que ele não vai agregar em nada, porque eu ainda não li o Reckless. Mas se no início de Reckless der uma resumida no que aconteceu aqui, em 190 páginas, eu vou ficar muito brava. E provavelmente isso vai acontecer, então já estou me preparando. A sensação que eu tive lendo Powerful foi a mesma sensação que eu tive quando eu li Corte de Gelo e Estrelas. Tipo, mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu deveria me interessar por isso? Como eu falei pra vocês, esse livro aqui é todo focado na Adena, então a gente tem um ponto de vista dela e o ponto de vista do Makoto, que foi um personagem que surgiu do nada, do absoluto nada, tanto que ele não é nem citado em Powerless, não que eu me lembre, pelo menos. E aí, esse Makoto, ele é primo da Era, que é uma das meninas que participou dos jogos lá junto com a Peidin, inclusive a Era morreu, né? E esse menino tava muito preocupado com ela, porque ele sabia que a Era ia morrer, e ele ficava o tempo todo falando, era pra ter sido eu ao invés dela, porque a Era sempre protegeu muito ele, eles tinham essa relação quase como se eles fossem irmãos, porque o Makoto, ele foi praticamente expulso de casa. O Makoto, inclusive, ele é um portador, assim como o Kai é um portador. E essa eu acho que é a única informação importante desse conto, que é a gente descobrir que existe mais um portador, e que na verdade o rei, ele exterminou os outros portadores, para que o filho dele fosse o único portador, porque é o melhor poder de todos, né? Você pode usar absolutamente qualquer poder. E aí o Makoto, ele cresceu se escondendo, tanto da família dele, quanto do rei, porque se o rei descobrisse que existisse mais um portador, com certeza ele seria morto. E aí o grande encontro da Adena com o Makoto é justamente no dia que as meninas estão sendo levadas pro castelo lá, pra elas irem fazer as provas e tudo mais. Aí você me pergunta, em que momento o Makoto e a Adena vão se encontrar ali? Porque sim, isso daqui vai ser um romance entre o Makoto e a Adena, totalmente aleatório, tá? Mal desenvolvido, porque não tem como desenvolver um romance bom em 190 páginas, sinceramente. Pelo menos eu não gostei. Isso que eu gosto muito da Adena, mas gente, ela como protagonista, pra mim ficou muito chato, sabe? Muito chato mesmo. Eu gosto dela como personagem coadjuvante, mas ela como principal me irritou um pouquinho. E aí a Adena e o Makoto acabam se encontrando no dia que as meninas são levadas pra prova do expurgo. Ele vê a Adena gritando lá pra Peidin, ai, eu te amo, e não sei o que, acenando pra ela. E o Makoto resolve falar com a Adena e tudo mais. Na verdade, ele ajuda ela porque ela tenta roubar um pãozinho pra sobreviver. Lembra que a Adena e a Peidin, quando elas viviam juntas, a Peidin que roubava as coisas pra ela, né? Mas como ela tava sozinha, ela tinha que se virar. E aí ela tentou roubar um pão e obviamente que deu errado. Viram ela roubando porque ela toda desastrada, toda, nossa, como ela é engraçada. E o Makoto acaba ajudando ela. Ele atravessa com ela umas paredes lá e tal e leva ela pra um esconderijo. E aí ela fica tipo assim, ai, você também é um atravessador. Nem sei se é atravessador o nome. Que consegue, né, passar por objetos, paredes e etc. Assim como a Adena também é. E aí ela fica acreditando nisso até praticamente o final do livro, quando ele revela que ele é um portador, mas a gente descobre um pouco antes na história. E aí você me pergunta, por que o Makoto ajudou a Adena? De graça? Óbvio que não. Ele precisa da ajuda dela, porque ele quer entrar no castelo e falar com a Era. Na verdade, ele queria fugir com a Era, mas ele falou pra Adena que só queria falar com ela uma última vez e tal, e pediu ajuda dela pra ela costurar um uniforme de um imperial, pra ele passar despercebido pelo castelo e tudo mais, e ele usar o poder dele de atravessador pra poder entrar e chegar no quarto dela, descobrir onde é o quarto dela. O que ele não contou é que ele precisaria da Adena pra todo o plano. Ela teria que entrar junto com ele, porque ele é um portador, ele não tem um poder próprio. Ele precisa usar o poder da Adena pra ele conseguir chegar na Era. E basicamente esse é o enredo inteiro da história. A Adena costurando pro Makoto, e o Makoto começa a ensinar ela a lutar, porque ele é um moreno sarcástico, né? Essa história é totalmente Grumpy Sunshine, então ela é toda alegrezinha, ele é ranzinza, mal-humorado, e ele tenta treinar ela, e ela costura pra ele a roupa que ele precisa pra poder entrar no castelo. E nisso vai desenvolvendo um romance entre os dois e tal, até que chega o dia que o Imperial vai levar a Adena pra morar no castelo junto com a Peidin. Lembra que a Peidin, ela chamou a Adena pra ser a costureira oficial dela? E ela ia passar a morar no castelo? Então, ela ia ter que abandonar o Makoto. Ela já tinha terminado de costurar o uniforme imperial dele, mas eles estavam vivendo romance ali, vivendo juntos praticamente. No momento em que a Adena vai se despedir do Makoto, ele fica desesperado porque o plano dele vai por água abaixo e ele acaba revelando tudo pra ela. E ela fica
muito nervosa e chateada, porque ele mentiu pra ela, ele não precisava ter feito isso. E ele fala, era a única chance de eu ver a Hera, ela é tudo pra mim. E aí a Dena fala, mas você tinha a mim. E aí ela vai embora, eles ficam meio que brigados. E mesmo assim o Makoto dá um jeito de entrar no castelo com o uniforme do Imperial, mas ele não vai até a Hera. Ele vai atrás da Dena, e aí eles meio que se resolvem, mas ela fica preocupada com ele, porque os príncipes podiam ver ele lá e saberiam que ele não é um dos imperiais. E aí ele vai embora e eles continuam se vendo de vez em quando, até o dia que a Dena não aparece. Ela marca um encontro com o Makoto e ela não aparece, é justamente no dia da última prova, que vocês sabem bem o que aconteceu. Inclusive, depois que eu li o final de Powerless e que eu vi que a Dena morreu, eu me perguntei novamente por que tem um conto no ponto de vista dela. Tipo, a menina morreu, sabe? Meio que não faz diferença o que aconteceu antes. Aí ele vai até o castelo porque tá tendo a última prova e a Dena não apareceu e provavelmente ele estaria lá torcendo pela melhor amiga dela, que é a Paige. Mas quando ele chega lá, ele vê a Dena no meio do labirinto e vê ela sendo morta, e aí ele sofre muito com isso, e o livro acaba com a Dena morrendo. E agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, vocês acham realmente que precisava da existência desse livro? Por mais que a gente goste muito da Dena? Eu acho que não. Eu fiquei bem decepcionada, tá? Eu ainda quero ler Reckless, porque eu tava muito ansiosa pra ver mais da Paige e do Kai, e eu não sei porque eu achei que eles apareceriam mais aqui, mesmo que fosse um conto da Dena, eu pensei, ela tava dentro do castelo, então talvez ela vai contar mais coisas. Mas nada assim que seja tão relevante, além do Kit pedindo dicas pra Dena de como ele chegar na Paige, ou perguntando se a Paige gosta mesmo dele. É isso, gente. Eu basicamente vim aqui só pra reclamar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir em todas as redes sociais, e eu vejo vocês em breve.